Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham pelo meu canal, o Blog do Vila, Marco Antônio Vila. E sempre digo, se você gosta do meu canal, já se inscreveu, indica para uma amiga, para um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque like lá no que vocês gostaram e utilize, como vocês tão bem fazem, da página dos comentários. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br tem o segundo curso que nós estamos oferecendo, que é a História Política das Constituições Brasileiras, das 7 constituições mais vistas, cada uma delas, desde a primeira, de 1824, até a última, de 1988, do ponto de vista da história política, né? E lembro também que hoje nós postamos uma brilhante entrevista do Dr. Bresser Pereira, né? Que foi ministro da Fazenda, depois foi ministro da Reforma do Estado, da Ciência e Tecnologia, autor de inúmeros livros de reflexão sobre o Brasil, né? Discussões importantíssimas no campo da economia. Assistam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem uns probleminhas no áudio e tal, mas isso é irrelevante frente ao conteúdo da entrevista. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, hoje passando aqui por todo o noticiário, eu queria focar, na verdade, mais numa questão analítica do que necessariamente em um ou outro acontecimento, né? De hoje. Mas discutir mais uma questão, me parece estrutural, uma coisa que eu estava até conversando com um amigo, depois vendo todo o material que tem no noticiário, leio alguma coisa, falo com outro, conversamos com tanta gente e há sempre uma angústia, uma agonia com os rumos que o país acabou tomando e não é, vale lembrar, de hoje, né? Há uma crise moral no país. Essa crise moral, o Dr. Bresser Pereira na entrevista, ele fala disso. É uma questão muito interessante. Em certo momento da entrevista, ele discute, além das crises que nós discutimos aqui, que falamos da crise política, político-institucional, da crise econômica, da crise sanitária, ele coloca o dedo e aponta para a questão da crise moral. Eu queria pegar esse gancho hoje nessa nossa troca de ideias. O Brasil se acostumou com a barbárie. Se acostumou com a barbárie. Tudo que Bolsonaro faz, a resposta da sociedade é muito tímida. Isso quando tem resposta. Isso quando tem resposta. E são coisas absurdas, né? O seu governo, o que foi feito no campo das relações exteriores, quantas vezes nós nos encontramos aqui, mostramos o absurdo da participação no Brasil, aliado com ditaduras no mundo, as votações na ONU, aliança com países antissemitas, como a Hungria, como a Polônia, governos antissemitas, entenda-se, né? Tudo isso, no campo da educação, desastre que foram as 2 gestões anteriores e a terceira que vai começar, se é que vai começar, nós já vamos falar um pouco aqui, no campo da ciência e tecnologia, dos direitos humanos, né? No campo econômico, nós vivemos a mais grave crise sanitária do Brasil, né? Da história, ao menos dos últimos 100 anos, desde a gripe espanhola em 1918. Qual é a reação do país? Tímida, quase nada, não acontece nada, né? Já morreram mais de 56 mil pessoas, e lembrando que é uma subnotificação, vamos falar só dos números oficiais, mais de 1.200.000 casos, e a reação é tímida. Ele demitiu 2 ministros da saúde, está vazio o ministério, colocou um general que não entende nada do assunto, não fala em designar um novo ministro da saúde, e o país assiste isso passivamente. Reflexo da nossa crise moral. Alguma coisa está errada conosco. Como é que é possível, em plena pandemia, o único país no mundo democrático em que o presidente agiu dessa forma, o chefe de governo, foi o Brasil. Nenhum outro agiu assim. E o que nós fazemos? Nada. Passamos pela questão econômica. Hoje mesmo, vendo os dados aqui, o PIB do segundo trimestre, que não fechou ainda, né? Evidentemente, mas há uma estimativa que é uma queda de menos 9,8%, quase 10%. A maior queda trimestral da história. Quer dizer, então nós estamos nos aproximando numa situação terrível. E o país assiste passivamente à quebra de milhares de empresas, especialmente as micro, pequenas e médias, milhares. Nós teremos em agosto em torno de 25 milhões de desempregados, né? O caos social tá presente num país destruído, sem condições de uma rápida recuperação econômica. Aquela história do V, da recuperação em V, isso é piada. Ou teremos um U como a base por um bom tempo até a recuperação, ou até em L, que a situação é muito pior ainda, né? Que nós já comentamos então aqui. Mas qual é a reação do país? Quase nenhuma, nula.
nula. A crise moral está presente aí, não há indignação, capacidade de indignação. Os setores empresariais, partidos políticos, sindicatos, sociedade civil e as universidades, na área de ciências humanas, elas estão absolutamente omissas em todo esse processo, né? E não faltam instrumentos de participação, por exemplo, canais do YouTube, reflexões via as redes sociais, mobilizações de todos os tipos, não é nada. As ciências humanas nas universidades brasileiras, na crise mais grave da história do Brasil republicano, estão omissas. Mais uma representação típica da crise moral que o país passa, né? O que o Bolsonaro fez nessa gestão, nesse 1 ano e meio, em outras épocas da nossa história, ele não seria mais presidente da República, mas ele o é. Inclusive, nos últimos dias, ele foi elogiado pelo silêncio. É um negócio inacreditável. O silêncio de um presidente e a falta de ação administrativa virou motivo de elogio. Isso não é crise moral? O que é? Que país no mundo o silêncio de um chefe de governo e a ausência administrativa do chefe de governo é motivo de elogio? Em nenhum lugar. Seria motivo de crítica. Em plena pandemia e na crise mais grave que a economia mundial tem, no mínimo, desde 1929. Não é verdade? No Brasil é motivo de elogio. No mundo é motivo de crítica. Mas por que motivo de elogio no nosso país? Porque vivemos uma grave crise moral. Nós perdemos referência de valores. E não é de hoje. Claro que o século XXI, nosso, foi desastroso. Desastroso. Se no século XX, até 1980, nós somos o país que mais cresceu no mundo ocidental, o século XXI nosso foi muito ruim, né? Em todos os campos. E no campo da moralidade, né? Tá presente. E o curioso, está muito presente, é que a nossa Constituição, no caput é a cabeça do artigo 37, diz: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quer dizer, a moralidade é um princípio constitucional, podia não necessariamente sê-lo como um princípio constitucional, mas um princípio da sociedade brasileira, mas não é. Então algo de errado está muito sério acontecendo conosco. Porque o Brasil assiste tudo que o Bolsonaro faz e não reage. E já tem gente dizendo assim, vamos esperar o processo eleitoral em outubro de 2022. Mas o Brasil não aguenta até 2022. Poxa, se nós já temos 56 mil mortes e não para de crescer. Veja o que está acontecendo em Belo Horizonte, em outros locais, em que a abertura, a retomada mínima, paulatina do comércio, houve um grande salto para trás em outros lugares. E no interior a pandemia está chegando, né? A paralisia econômica é evidente e também está aí para todos nós que estamos assistindo. A crise político-institucional não é resolvida pelo silêncio do Bolsonaro, porque ele não mudou seus princípios, nem sua forma de ver o mundo, e vai voltar a agir da mesma forma. Hoje, por exemplo, em Araguari, voltou a ter contato com as pessoas, estava sem máscara e acabou. Ele é isso. Então nós não podemos querer transformar ele, Bolsonaro, em algo que ele não é. Um cidadão, um pobre cidadão do Paraná, patético, né, que queria ser ministro da Educação, e mostra a crise moral, chamou o Bolsonaro de estadista. A semana passada, é a semana que está terminando, porque ele queria ser ministro da Educação, ele se ajoelhou para o criminoso, porque ele comete sucessivos crimes contra a Constituição, e chamou ele de estadista. O que é isso? É crise moral que nós estamos vivendo. Então nós temos um presidente da República que destrói os princípios da Carta de 1988, que não age em defesa da nossa nacionalidade, do nosso país, dos interesses nacionais brasileiros. Se ajoelha para o imperialismo, é visto como coisa natural. No seu cotidiano ele ataca os direitos humanos, o meio ambiente, ninguém fala nada. Ataca princípios básicos de sociabilidade, ninguém fala nada. Ataca princípios basilares da Constituição, ninguém fala nada. O que é isso? É crise moral. Vamos pegar um outro caso para demonstrar essa questão da crise moral. O cidadão, um tal de Decotelli, eu nunca tinha ouvido falar nesse senhor, vai ser designado, não teve a posse formal, se é que vai ter, como ministro da Educação. Além de ter sido detectado, além com todas as aspas, né, de ter sido detectado que ele não tem o doutorado na Universidade de Rosário, na Argentina, ele foi reprovado na qualificação.
Os créditos são disciplinas que você faz, que auxilia a sua formação teórica para analisar o seu objeto. É esse o papel dos créditos. Você tem uma tese, tem o seu objeto de estudo, faz as disciplinas que auxiliam a sua reflexão. Então, os créditos é uma coisa básica que você tem de fazer. A qualificação é quando vai ser avaliado o seu trabalho de doutorado, como é que está indo a sua pesquisa. E ele foi reprovado de forma unânime pela banca. Ele não só ignorou essa reprovação, ele teria, portanto, segundo ele, passado, o que é mentira, porque a universidade comprovou, como ele não teve a defesa de tese. Claro, se você não tem a qualificação, você não tem a posteriori a defesa. Ele fingiu que teve a defesa e disse que era doutor. O que é isso? Crise moral! Porque ele sabe que pode fazer tudo e não vai ser punido. Esse homem é um fraudador, é um falsário. Só faltava ele vir com nota de R$3. Né? E foi dito pelo reitor e por documentos oficiais da Universidade de Rosário. Aí eu pergunto, se ele não tem um doutorado, e não tem, como é que ele tem um pós-doutorado? Ele diz que tem um pós-doutorado, mas fica a pergunta, se ele não tem doutorado, não pode ter pós-doutorado, não é verdade? Crise moral. Né? E pior, ainda pior, hoje, pelo que foi noticiado por um professor do INSPER, que pegou a dissertação de mestrado dele e comparou com o relatório da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Plágio, plágio, plágio. Ou seja, não tem as citações, o que determina as regras acadêmicas básicas, ou seja, é plágio. Então, portanto, ele não tem o mestrado realmente foi plágio, né? O doutorado nunca existiu, porque ele foi reprovado na qualificação. Né? E o pós-doutorado, como é possível ter pós-doutorado se não tem o doutorado? Você não pode ter nada após na formação acadêmica, você não teve anterior. O que é isso? Crise moral. Ele está envergonhado, o senhor Docotelli? Provavelmente não. Ele se julga esperto. Provavelmente. Assim como outros no Brasil que fazem isso. Mas eu estou dizendo do governo da República. E quantos outros exemplos? A Damares Alves falsificou o currículo. Ela disse que era mestre em 2 áreas de conhecimento na área de humanas. Foram ver, ela não era mestre. Ela falou, não, eu sou mestre no sentido bíblico. Crise moral. E o Bolsonaro é o ápice dessa crise moral. Em nenhum momento da história nós tivemos um homem como esse. Eu nunca imaginaria que teria, sinceramente, com tudo que eu estudei da história do Brasil republicano, um presidente como esse. É reflexo do quê? Da crise moral. E veja o caso agora que envolve o Queiroz. Eles querem matar o Queiroz. Quando o advogado disse, eu fiz tudo isso com medo que matassem o Queiroz na prisão, é estranho, porque parece que já está sendo dado uma espécie de aviso seguinte, matem, porque eu estou dizendo que vão matar ele e acusar o Bolsonaro. E se ele morrer agora, significa, eu já disse antes, portanto, não temos nada a ver com isso. Né? É uma coisa gravíssima que esse homem está falando, seu Acef, que levou o Queiroz para tudo que é lugar. Foi para o Guarujá, outra vez Guarujá, foi para Atibaia, outra vez Atibaia na história do Brasil. Levou para cima, fez umas reuniões, né? Estranhíssimo, essa reunião de 26 de dezembro, e hoje apareceu um outro advogado, chamado Edivaldo Oliveira, que seria correspondente do Acef em Atibaia. Eles tiveram uma reunião dia 26 de dezembro no hotel, os três, Queiroz, o Acef e esse advogado. E a reunião entre outro advogado, que eu não sei como tem registro ainda, com a mãe do Adriano e a Márcia, foragida, esposa de Queiroz e foragida, que eles estão tomando uma cerveja ali e estão reunindo, que era uma articulação que estava sendo feita para que o Adriano, ainda vivo, conseguisse esconder o Queiroz não sei aonde. E esse o Acef teve a reunião com o Bolsonaro 2 vezes, dia 12 de dezembro e dia 13 de dezembro. No dia 13, às 8 horas da manhã, no mesmo momento que estava se reunindo o pessoal lá, a outra parte da quadrilha, que tinha o outro advogado, a mãe do Adriano, que está sumida, onde está a mãe do Adriano, e a Márcia, que está foragida, esposa de Queiroz. Vale lembrar também onde está a esposa de Adriano. E em outras épocas, isso levaria à explosão. Se o Afonso Arino chamou de estuário de lama, ele ficou consagrado como o mar de lama, o episódio da Rua Toneleira na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, tudo que nós estamos vendo aqui, nesses poucos exemplos que eu dei, é 3, 4, 5, 6 vezes o que aconteceu naquela tragédia no dia 5 de agosto. É inacreditável e nada acontece.
O Brasil assiste passivamente. Mas espera, tem um advogado, teve a reunião, teve isso. Aí o TJ do Rio toma uma decisão absurda, que eu espero que o Ministério Público acho que vai recorrer, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal é oposta em relação à questão de Flávio Bolsonaro ou casos assemelhados. Não pode aquela decisão do TJ do Rio, mas o TJ do Rio toma a decisão e não acontece nada. Quer dizer, o que é que está acontecendo conosco? Nós estamos no meio da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, da crise econômica mais grave do Brasil republicano, numa crise político-institucional nunca vista, numa sociedade anestesiada, paralisada, esperando, cansada de ficar em casa, que é o único meio, já que não tem vacina. Agora o governo federal diz que assinou o acordo com a Oxford, mas é estranho porque ainda não tem a conclusão, a terceira fase da pesquisa. Ninguém sabe da sua eficácia efetiva. Como é que já se pode comprar milhões de vacinas? Eu não sei, alguém deveria ter falado, nós não temos ministro da Saúde, né? E o país vai assistindo tudo isso, então você vai listando todas as coisas, você fala assim, mas espera um pouquinho, o que está acontecendo conosco? Né? O que está acontecendo? Cadê as lideranças? Volto a insistir, empresariais, sindicais, da sociedade civil, dos partidos políticos, os governadores, porque não é só para administrar o dia a dia, o cotidiano, as coisas comezinhas, né? Mas é de pensar o país. É isso que o Dr. Bresser Pereira fala na entrevista que nós postamos hoje, né? Momentos que nós pensamos o país, e quando nós pensamos o país, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental, 1930 e 1980, em meio a inúmeras crises políticas, debates, mas nós estávamos pensando o país, né? O país estava nas nossas veias, mas a impressão é que o país, nós não temos mais sangue, não temos mais nada, assistimos tudo passivamente. Claro que é um processo de desmoralização da política, é verdade, né? O que fez o lulopetismo foi um horror, o mensalão, o petrolão, tudo aquilo, e acontecimentos do século anterior, também do século XX, mas não dá para isso ser um motivo da gente assistir anestesiado tudo o que está ocorrendo. E o Bolsonaro continua belo e fagueiro circulando por aí, hoje rompendo as normas sanitárias outra vez. E inclusive é uma lei estadual de Minas Gerais que proíbe isso. Ele não está nem aí com a lei, como um bom fascista. Como um bom fascista, ele não está nem aí com a lei, com os poderes, ele passa por cima de tudo. O nosso pequeno Mussolini, né? Passa por cima de tudo e não está nem aí. Mas isso acontece por quê? Porque o país passa por uma crise moral, né? E isso que nós precisamos acordar. Enquanto nós não acordarmos desse sono, será que é eterno? Né? O que vai acontecer? Quanto mais tempo demorarmos para acordar, pior para o Brasil, porque o mundo inteiro vai se recuperar muito mais rápido que nós dessa crise, né? E encontraremos um outro mundo econômico pós-epidemia. O Brasil pós-pandemia vai estar destruído, vai estar pior do que estava no período pré-pandemia, vai aumentar as desigualdades sociais, piorar a distribuição de renda, piorar nossos índices na área de educação, saúde, índices de desenvolvimento humano, tudo isso nós vamos estar em situação terrível. E como é que nós vamos nos recolocar no mundo como somos um estado pária? Ninguém quer saber da gente. O Bolsonaro destruiu o Brasil, né? A nossa identidade nacional foi jogada na lata do lixo por esse fascista que governa o país. Eu nunca imaginaria que teríamos um fascista na presidência, mas temos. E o Brasil assiste passivamente. E por que assiste passivamente? Porque vivemos uma terrível, a maior crise moral da história do Brasil republicano. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, não se inscreveu, sugiro que eu faça. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque like no que vocês gostaram, escrevam como vocês bem fazem na página dos comentários. Lembra que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão um curso História Política das Constituições Brasileiras, do ponto de vista da história e análise das 7 Constituições, desde a primeira, 1824, a última, de 1988. E assista a belíssima entrevista do Dr. Bresser Pereira que nós postamos hoje. Nos encontramos amanhã. Até! Olá, já estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Nós vamos fazer um voo histórico de 1824, a primeira Constituição, até 1988, que é a última Constituição. Vê detalhes, curiosidades, discussões políticas, relação entre Constituição e a realidade concreta da vida das brasileiras e dos brasileiros. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!